Hoje não existe uma idade mínima para aposentadoria, né? O que existe é um tempo de contribuição. Então, para homem são 35 anos e para mulher 30 anos, tá? Isso na aposentadoria por tempo. Existem outras, especial, deficiente, que tem tempos diferenciados. O que ocorre é que, com o fator previdenciário, que foi instituído em 99, a idade ela influencia no valor do benefício. Enquanto, quanto mais novo for o segurado, menos ele vai receber. Se ele tiver a intenção de receber 100% da sua contribuição, ele deve ter, se for homem, 95, que é a soma entre a idade e o tempo de contribuição, ou no caso da mulher, 85. Né? Então, o homem, por exemplo, ele vai ter 35 anos de contribuição e 60 de idade, ou 36 de contribuição e 59 de idade. O que se argumenta agora, e pelo menos nós vimos aí com as declarações do novo ministro da Fazenda, que hoje é responsável, inclusive, pela Previdência Social, é que ele entende que há necessidade de instaurar uma idade mínima obrigatória. Né? Então, nós teríamos aí, talvez, uma idade de 65 anos para homem, 60 para mulher. Isso ainda não foi definido. Existe até um grupo que foi criado agora, com representantes sindicais, que vão estudar essas propostas, né, e apresentar num prazo de 30 dias. Tá? Mas a ideia principal seria você ter uma idade obrigatória para a concessão dessas aposentadorias, que nós vamos analisar se isso vai ser para todos, se vai valer apenas para aqueles que ingressarem agora no regime, ou se será realizada uma regra de transição, onde pode constar aí um novo regramento para quem estiver a cumprir o tempo de aposentadoria, né? Mas isso ainda deve ser apresentado. Por enquanto, nós não temos uma proposta apresentada e efetiva para poder analisar. A Previdência Social ela não é imutável, ela pode sofrer ajustes, né? Só que ela reflete a realidade da sociedade. Então, acho que é isso que nós temos que entender nesse momento, se há ou não a necessidade de instaurar uma idade mínima para aposentadoria. Porque o que se conversa muito é que você vai alterar apenas um benefício de um regime previdenciário, que é o regime geral de previdência social. Então, nós estamos falando de trabalhadores da indústria privada, né? Quando talvez o problema ele seja um pouco mais amplo. Dos critérios que se discute muito era talvez a unificação dos regimes previdenciários, né? Talvez nós considerássemos esse regime próprio de previdência, o regime geral, que seriam indústria privada e funcionalismo público, talvez existisse a necessidade de ter o mesmo regramento, a mesma lei. Né? Você está hoje alterando e talvez onerando, se essa proposta vier a se efetivar, apenas um tipo de benefício previdenciário, de um regime. Né? Algo que eu acho que deveria ter uma melhor análise. A minha posição é que você instituir uma idade mínima somente, ela vai penalizar aquele que não deveria ser penalizado. Né? Por exemplo, você tem uma idade mínima, instituir uma idade mínima nacional para todo o Brasil, que é isso que deve ser feito, você tem uma lei federal que você não pode separar estado por estado. Você vai estar se baseando numa expectativa de vida nacional, que hoje se fala em 75,2 anos pelo cálculo do IBGE. Só que nós sabemos que o mesmo IBGE divulgou, quando separou isso estado por estado, que em Alagoas a expectativa de vida do homem é de 65,2 anos. Então, se eu instituir uma idade mínima de 65, como é que eu vou fazer para essa pessoa, né? E eu também entendo que, ao instituir uma idade mínima, você acabaria criando um outro problema, que seria a questão de não haver uma necessidade de tantas contribuições. Porque hoje nós já temos a aposentadoria por idade, que é aos 60 anos para mulher e 65 anos para homem. Essas aposentadorias, tanto para homem quanto para mulher, ela necessita de 15 anos de contribuição, 180 contribuições. Então, qual é a vantagem de um segurado em contribuir por 40 a 45 anos de contribuição, se ele for receber um valor mínimo, né, dependendo do valor de contribuição que ele fizer mensal, qual é a vantagem de contribuir por 40 ou 45 anos, se com 15 ele vai ter o mesmo direito? Então, acho que criaria aí um outro problema que hoje talvez não esteja sendo muito divulgado. De qualquer forma, o governo vai ter que amparar essas pessoas, né? Então, se eu aumento o tempo de contribuição ou aumento a idade, essas pessoas, elas, pela realidade que nós vivemos hoje, elas dificilmente conseguem manter o seu emprego, manter a sua renda até os 65 anos, né?
Essa é uma realidade, especialmente para pessoas de uma baixa renda, onde a necessidade da força física ela é muito mais importante. Então essa pessoa, fatalmente, com o avançar da idade, ela terá dificuldades em manter o seu emprego, em manter a sua renda. E ao não manter emprego ou renda, ela vai acabar caindo na assistência social. Existe o benefício assistencial ao idoso, existe o benefício assistencial ao deficiente físico, e isso fica a cargo do governo, ou seja, a nós. Porque de qualquer forma, ou por uma maneira contributiva na Previdência Social, ou pelo Tesouro Nacional, que não deixa de ser a nossa contribuição, essa pessoa terá de ser amparada. Além disso, também existe a questão dos benefícios previdenciários por incapacidade. Porque alguém que não tem emprego, que tem problemas de saúde, essa pessoa, ela fatalmente vai procurar o INSS, vai procurar o órgão previdenciário e vai requerer um benefício de auxílio-doença ou possivelmente uma aposentadoria por invalidez. E hoje o auxílio-doença ele tem um valor mais alto do que uma aposentadoria por tempo de contribuição, porque ele não tem a incidência do fator previdenciário. Então a idade para o auxílio-doença, ela não altera o valor do benefício, tanto para aposentadoria por invalidez. E com certeza esses benefícios eles irão aumentar, ou pelo menos o requerimento desses benefícios eles irão aumentar, pelo fato de que na realidade que nós vivemos hoje, você tem uma dificuldade enorme em conseguir uma recolocação no mercado de trabalho após uma determinada idade. No valor, eu acredito que não, pelo seguinte, quando instituído, por exemplo, o fator 95 ano passado, nós temos que pensar que o fator 95 ele tira o fator previdenciário, ou seja, ele joga a aposentadoria para 100%. Então, se instituir uma idade mínima, fatalmente essa pessoa não terá esse redutor do fator previdenciário. Então, em termos financeiros, acaba sendo uma aposentadoria mais alta. Agora, se nós considerarmos o tempo que essa pessoa deixou de receber, ela teve fatalmente um prejuízo bem grande, porque se alguém aposenta aos 50 anos, eu tenho que considerar que essa pessoa vai receber 13 salários por ano, porque ela tem o 13º. Então, em 15 anos, olha quantos meses ela vai deixar de receber. Então, na hora que nós fizermos essa conta, daquilo que deixou de ganhar, pelo valor maior que vai receber de aposentadoria, essa conta ela vai ser desfavorável para o trabalhador, que vai deixar de receber um bom valor de aposentadoria ao longo dos anos. Olha, não importa a data do agendamento ou do requerimento administrativo, tá? O que importa é a data do implemento das condições, O que quer dizer isso? Quando se fala que existirá o respeito ao direito adquirido, isso é uma redundância, porque a Constituição já prevê o direito adquirido, Direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito, isso não pode mexer. Então, assim, nós temos que saber o que é o direito adquirido. Então, existe uma diferença entre direito adquirido e expectativa de direito. A pessoa tem o direito adquirido quando completou todos os requisitos dentro de uma lei. Então, se ela tiver, no caso do homem, 35 anos de contribuição e ainda não exerceu o seu direito, mas tem esse tempo, esse direito não será afetado. Então, se a lei mudar no dia seguinte, ele não tem problema nenhum. Ele pode exercer esse direito mesmo posterior a uma lei nova. Agora, se ele tem 34 anos e 11 meses e a lei mudar, ele não tem direito adquirido. Ele tem expectativa de direito. A expectativa de direito ela não é protegida pela Constituição. Então, independente de ele ter feito seu requerimento, ter feito seu agendamento, ele entraria pela nova lei. Mas uma coisa que é importante dizer é que eu não acredito que se apresente hoje uma mudança tão importante sem uma regra de transição. Você colocar uma idade mínima de 65 anos para homem e 60 para mulher, que é o que se comenta, imediatamente seria algo impensável, Então eu acredito que você deve ainda ter uma discussão muito grande sobre isso, se é que isso será aprovado, mas com certeza entraria uma regra de transição nesse sentido, Uma coisa que até não seria nova. Nós já observamos isso em 91, quando houve uma alteração legislativa em que para a pessoa aposentar por idade eram necessários 5 anos. E de uma hora para outra isso aumentou para 15. Mas foi criada uma regra de transição em que a cada ano aumentava-se 6 meses. Então isso foi gradativo. Para quem entrou depois da vigência da lei
8.213 eram 15 anos. Para quem entrou antes, tinha essa tabelinha, né, em que você aumentava 6 meses por ano. Então, provavelmente, se essa lei realmente for aprovada, deve ter uma regra nesse sentido, para não penalizar aquele que está tão próximo da aposentadoria. Eu acho que isso é uma medida muito importante, que deve ser melhor discutida. Eu acho que 30 dias é um tempo muito pequeno para a gente chegar no consenso, porque, como eu falei, a Previdência Social, ela mexe com a sociedade, ela mexe com o nosso dia a dia, ela visa proteger riscos sociais que são a doença, a morte. Então ela é importante nos piores momentos que alguém pode ter, no desemprego, né? Então você ter uma mudança drástica como essa, eu acho que tem que ser muito bem avaliado, não apenas pelo prisma da contribuição, mas também pelo prisma social. O momento que o país vive hoje, ele exige uma melhor análise sobre isso, porque eu vou onerar muito o trabalhador no momento em que talvez esse trabalhador não consiga mais, não tenha mais condições de ter aí um acréscimo ou mais um imposto a ser pago, né? Eu não posso pensar em onerar um desempregado obrigando que ele faça o recolhimento de 20% de um valor que hoje pode chegar a mais de R$1.000 por mais 15, 20 anos. Então, acho que isso deve ser bem analisado. Mudanças são necessárias, mas eu sempre acho que deve ser privilegiado o tempo trabalhado. Quem contribui por mais tempo terá vantagens. Quem contribui por menos tempo acabará sendo penalizado pela lei.